Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje eu vou aprender finalmente o que é uma histeria coletiva, porque é algo que a gente acaba sempre tropeçando nos episódios, principalmente quando os temas são, sei lá, ufologia, envolvem muitas pessoas, e a gente tá aqui com uma especialista, mas antes de eu apresentá-la, tenho que falar que eu estou um pouco amedrontado com duas presenças femininas, porque quem está aqui comigo também é a senhorita Ira Croft. Com medo? Você devia estar feliz que esse programa hoje vai ser muito mais doce. Tá bom, hein, galera? Então é isso. Quem tiver diabetes, tira os fones agora porque vai dar ruim. Temos aqui também nossa especialista, nossa psicóloga de plantão, que ajuda a gente pra caramba, também ouvinte e leitora assídua do Zap Zap, Juliana Torres. Olá. Olha, essa aqui é o lá tímido. É, tô tímida. Como uma boa doutora, né? Vamos guardar a histeria pra mais tarde. É uma boa doutora, né? Nem parece a Ju que coloca aquelas coisas todas no WhatsApp, né? Gente, nem precisa ficar entregando nada aqui. Eu falo demais, eu sei. É isso aí, mas antes da gente começar, Juliana, gostaria de saber, você já gravou com a gente sobre serial killers, lá no Zona Freak, mas eu gostaria de saber agora, pela primeira vez que você tá gravando um MFC, qual o seu lado? Você é cética ou believer? Rufem os tambores. Eu sou cética. Aê! Aê! Eu sou do time cético. Olha o lado exatas da nossa querida Humanas falando mais alto. Pior que não, né? Como eu sou de Humanas, deveria ser believer, né? Gente, eu só falo isso pra provocar a Ju, tá? Uma coisa não tem nada a ver e não interfere na outra, viu? Olha, mas psicologia não é uma pseudociência. Ô, mentira! Vamos lá pro cast. Eita. É isso aí. Peraí. Antes de começar, deixa eu polir minha bola de cristal. Beleza, galera, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre histeria coletiva. Na verdade, a gente vai falar um pocão porque a gente quer, principalmente chamou uma especialista pra cá, exatamente pra sanar nossas dúvidas. A gente também vai comentar um pouquinho das histórias mais famosas, mais bizarras envolvendo histeria coletiva. Mas, por definição, pode me corrigir, Juliana, mas a histeria em massa, ou cientificamente conhecida como doença psicogênica em massa, MPI, é a rápida propagação de sinais e sintomas que afetam os membros de um grupo coeso, provenientes de uma perturbação no sistema nervoso envolvendo excitação, perda ou alteração de função, segundo o qual as queixas físicas que são exibidas inconscientemente não têm etiologia, ou seria etimologia orgânica,
correspondente. É etiologia mesmo. Etiologia. Isto é, vamos descobrir se a histeria coletiva é realmente psicológico ou se é o demônio tomando conta das mentes humanas. Eita. Mas essa definição que eu acabei de fazer aqui, ela serve pra explicar muito bem aqueles momentos, sei lá, a la House, sabe? Quando todo mundo começa a sentir aquele sintoma de uma doença, aí todo mundo acha que tá doente, mas não é verdade. Mas a gente, na verdade, vai estender um pouquinho essa definição pra aquela loucurada histérica, né? E a gente vai discutir também o que histérico significa, na verdade, pra psicologia. Da galera que, por exemplo, vê, todo mundo viu o disco voador, todo mundo viu o lobisomem. Para você, Juliana, do que você estuda, o que seria, por definição, eu tô certo, tô errado, a histeria coletiva? Olha, estritamente histeria coletiva, como você falou, tá certinho o termo, né? São doenças que ocorrem em grupo e que o sistema nervoso ele fica muito excitado por uma perturbação externa e aí vamos colocar o inconsciente, vamos colocar Freud na conversa, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta dele, mas a gente tem que dar o braço a torcer porque até hoje não apareceu nada melhor. Então, aguentem, engulam essa. Mas como Freud colocou, é quando uma queixa psíquica afeta de um tal modo que a pessoa tem sintomas físicos. Estritamente, como você leu ali, em etiologia é quando fala no modo orgânico. Não necessariamente todos os casos que a gente vai ver aqui têm sintomas orgânicos, mas para um DSM, para um diagnóstico, digamos assim, mais sério, mais médico, mais clínico, ele precisa ter sintomas físicos que afetam um grupo como um todo. Por exemplo, Ju, já vou tirar logo uma dúvida. Sabe essas pegadinhas que a gente tem, SBT, blá 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 blá? Sei. Eu gosto de assistir umas pegadinhas orientais, principalmente na China, em que o propósito delas é causar histeria coletiva. Que saudável, né? Pois é, mas são divertidos. Japonês, né? Esse povo saudável pra caramba. São divertidíssimos, mas não é só japonês, não. Aí que tá, mano. É na Ásia mesmo. Então as pegadinhas, elas são assim. São coisas muito simples, mas você percebe o quanto reflete em todas as pessoas. Então, uma muito antiga. Um cara tá virando a esquina e de repente várias pessoas passam correndo e esse cara começa a correr junto. Ou de repente algumas pessoas estão paradas, e isso também acontece com a gente, estão paradas no semáforo, com o semáforo fechado, e de repente alguém ameaça sair correndo, todo mundo faz a mesma coisa. E as pegadinhas são assim, sabe? Um provoca com que todos façam a mesma coisa sem saber o que eles estão fazendo. Isso poderia ser considerado uma histeria coletiva? Não. Aí tem duas explicações aí nessas pegadinhas. Por exemplo, quando você vê uma pessoa correndo, você tá no meio da rua, e você não sabe do que se trata, pode ser só um reflexo de fuga. Porque automaticamente você vê outra pessoa correndo, o teu cérebro vai lá no instinto primitivo, ele vai dizer assim, corre também. Entendeu? Você tá em perigo. O seu lado Tom Cruise. O seu lado Tom Cruise ativa, você bota os bracinhos do lado assim e corre igual um T-Rex. E nem olha pra trás, entendeu? É assim. E aí não caracterizaria como uma histeria coletiva. Existe também uma outra explicação neurológica, dessa vez, e é o seguinte, a gente possui uma coisa chamada neurônios espelho, não sei se vocês já ouviram falar isso. Conte-me mais, eu não. Então, o neurônio espelho, ele funciona mais ou menos assim. Como um espelho, você vê o comportamento do outro e aí você automaticamente copia. Mesmo que você não esteja interessado em fazer aquela atividade, mas por a outra pessoa estar fazendo na sua frente, você acaba tendendo a copiar. É do tipo o bocejo. O bocejo, ou até a excitação. Por que as pessoas assistem um filme erótico e elas ficam excitadas? Às vezes nem é algo que excita elas, mas o neurônio espelho, ele faz com que o seu corpo interprete aquilo como uma excitação física, entendeu? Então aquela galera que sem querer tava zapeando, aí viu aquele pornô meio viadão. Gente, não se sinta envergonhado se você ficar excitado com pornô gay, entendeu? Nem sempre quer dizer uma tendência. Ou será que é? Mas se for também, né? Tudo bem, né? Ou será que não? Mas se for também, eu não vou julgar, né? Por que não? Cada um.
Por que não? Cada haste tá com seu haste, enfim. Exatamente. Vamos andando um pouquinho? Vamos. Essa questão da histeria em si, né? Porque assim, toda vez que a gente fala alguma pessoa que tá histérica, o nosso senso comum, a palavra em si, pra gente nos remete muito àquela pessoa meio louca, meio descontrolada. Pra psicologia é a mesma coisa? No geral é. Quando a gente fala em histérico, é uma pessoa que provavelmente ela tem sintomas físicos, como desmaio, uma pseudoepilepsia, né? Ela tem ataques parecidos com a epilepsia, porém ela não tem um problema neurológico de fato, não tem problema nenhum físico, mas ela pode parar de andar também, sabe? Tem gente que fica em cima de uma cama e por um problema psicológico, ela atribui uma característica física que ela não tem, que é de não andar. Algum sintoma físico ela vai ter em decorrência de um sintoma psicológico. Ela faz uma troca aí. Essa histeria, ela pode ser impulsionada por uma pessoa para um grupo? Pode. Pode. No caso da histeria em massa, né, que a gente vai falar alguns casos mais pra frente. E tem também um outro termo, não é exatamente histérico, ele é um termo em francês, eu vou falar agora, mas por favor, não reparem o meu francês. É o folie à deux, que significa loucura 2, onde uma pessoa ela pode ter sintomas histéricos ou até uma psicose mesmo, ela pode alucinar, ter algum tipo de loucura, e uma pessoa que seja próxima a ela, um cuidador, ou alguém que convive, alguém da casa, enfim, um amigo muito próximo, ele pode começar a ter sintomas dessa loucura como se a loucura fosse uma gripe e ela pegasse, entendeu? E ele tem os mesmos sintomas da loucura dessa pessoa, dessa primeira pessoa que apresentou. Bem, eu vou ler aqui para os nossos ouvintes um caos. E depois vamos ver como que a doutora Juliana nos ajuda a elucidar esse caos. Conhecido como Dança da Morte, um dos primeiros casos de histeria coletiva conhecida ocorreu na cidade de Estrasburgo, na França, em meados de 1518. Eu não sei se o que a Ju estava falando, se era nessa mesma época, Ju, é porque é tão comum lá na França isso. A França é um dos lugares que mais se estuda psicologia há muito, muito, muito tempo, né? Então, realmente, eles têm muitos casos. Ou porque como eles estudam, é muito mais fácil estar arquivado lá do que aqui, né? Exatamente, é muito mais documentado. Então, vamos lá. E uma mulher foi pra rua e começou a dançar, sem parar. Nossa, isso é uma histeria muito esquisita, mas enfim, vamos lá. E após uma semana no início da dança, cerca de 100 pessoas haviam se juntado a ela. As autoridades, sem saber o que fazer, imaginaram que deveriam deixá-las dançarem até isso cessar. O grupo chegou a 400 pessoas dançando dia e noite, e algumas pessoas fracas chegaram a morrer. No final de agosto do mesmo ano, os dançarinos foram carregados a bordo de vagões com destino a um santuário de cura. Esse surto começou a diminuir somente no mês de setembro. Isso é inconcebível pra minha mente. Gente, isso não é aquele musical, Os Miseráveis? Não, eu acho que realmente, né, a fonte foi daí. E há relatos, vejam bem, não são provas, relatos de que em 1374, uma mesma epidemia, na verdade, seria a origem, que a gente falou do caso de 1518 e esse é de 1374. Seria uma origem dessa epidemia que afetou algumas cidades na Bélgica.
e depois em 1518 com essa que foi documentada. O que seria que tem de verdade isso pra ciência? Então, é difícil, né? Todas as fontes dessa história também eu achei bem pouquinha coisa, não tem muito mais detalhes, porque é difícil a gente fazer um diagnóstico sem mais detalhes do que aconteceu, quanto tempo durou e tal. Isso são prováveis... Eu não sei nem se essa é a mesma história. Por exemplo, existe uma teoria de que essa epidemia de 1374 é a mesma da de 1518, sabe? Ela foi documentada 2 vezes. Mas aí também não tem como saber. Enfim. Então, mas o que eu acho estranho é que, assim, beleza. Uma pessoa começou a dançar, aí outra começou a dançar e virou aquela cena de musical. Aí o centro da França virou aquela rave louca. Mas o que teria isso das pessoas não conseguirem parar, né? Quase como se fosse alguma espécie de transtorno. É muita loucura, né? Elas ficarem ali paradas pra todo sempre dançando até a morte. Parece, sei lá, algum conto macabro de clube do terror, algo nesse sentido. Parece um conto do Stephen King, né? Inclusive. Bom, como foi falado, uma histeria é algum sintoma psíquico, né? Provavelmente essa mulher que foi pra rua e começou a dançar a primeira, ela devia ter algum problema, não tem como a gente saber, mas algum problema muito grave, e ela manifestou através da dança, não manifestou através de algum outro comportamento mais destrutivo. Ela começou a dançar, talvez pra aliviar algum estresse, pra aliviar alguma coisa, e aí as outras pessoas foram entrando na onda dela. Provavelmente também deviam estar com alguns outros problemas que foi desviado para esse sintoma da dança. E aí virou esse filme macabro, onde as pessoas começaram a morrer, começaram a dançar dia e noite, não se alimentavam, não faziam mais nada. Realmente existem relatos de que poderia ser uma possessão, né? Não acho que seja, eu acho que é realmente um caso de histeria. Não está aqui o nosso colega para falar que é o demônio, né? Mas eu acho que é mais fácil ser histeria nesse caso do que o demônio. O que eu acho estranho é que eu entendo quando uma histeria é causada por alguém, evento, alguma coisa que induz as outras pessoas. Gatilho. Mas o estranho é essa histeria do nada. Como que, tipo, no cérebro delas, no corpo delas, na mente delas aconteceu, tipo, façam isso, agora, now! E de repente as pessoas começam a dançar, ou gritar, ou qualquer coisa que sejam iguais. Então, Ira, é que nesse caso, por exemplo, pode também ter sido um fenômeno de sugestão coletiva, que é um caso, ele é análogo à histeria coletiva, onde na sugestão ele é mais social do que, digamos assim, psicológico. O social ele acaba ficando maior. Existem outros fenômenos que a gente viu aqui, né, de histeria com dança ou com movimentos, né? Teve uma aldeia que começou a rir muito. E esse também pode ser um caso mais de sugestão coletiva daquele comportamento do que ser um caso da própria histeria. Entendi. E quando a gente tem uma questão de visualização? Diversas pessoas juntas dizem ver uma mesma coisa. Então, essa questão das pessoas verem a mesma coisa, né, tem que ver se elas viram no mesmo instante ou se elas viram em diferentes épocas. Igual você estava falando num outro programa, né, de os ETs, no caso, vou citar o exemplo que vocês já deram. O ET que a gente viu em Roswell era um Grey, digamos assim. E aí naquela época, naquela década ali, entre 1950 e 1960, todas as pessoas só viam Greys. Mas elas não estavam todas vendo juntas, certo? Elas estavam vendo em diferentes datas, em diferentes locais. Então pode ser aí um fenômeno da sugestão mesmo. Esse fenômeno da sugestão, eu vou exemplificar de novo com um outro exemplo. Não tem um efeito placebo? Sim, claro. Quando você toma um remédio, você acha que vai ficar bom, mas na verdade não é um remédio, né? É só uma pílula de farinha. Existe o chamado efeito nocebo. Como é que é? Ai, que estranho. No meu não, hein? No sebo. Não. Nocebo de ninguém. É nocebo junto. É um fenômeno que ele é o contrário do placebo. Você vai fazer a pessoa acreditar que ela tá doente. É como se você falasse assim pra pessoa, num experimento, igual a esses de placebo. Olha, essa pílula vermelha, ela vai te dar dor de cabeça. É um efeito colateral da pílula. E aí as pessoas vão tomar, na verdade é farinha, mas elas vão ter dor de cabeça. Ao invés delas ficarem curadas, elas vão desenvolver uma doença ou algum sintoma que seja ruim, né, o contrário do efeito placebo, mas com uma medicação. Mas esse efeito nocebo, ele também se estende para o que você vai falar. Por exemplo, se eu falar para você, essa casa aqui tá velha, tá cheia de mofo, você vai ficar doente se você entrar. Ela pode estar só empoeirada, pode não ter mofo, mas se você já vai entrar achando que você vai ficar doente, você realmente fica doente de fato. A mesma coisa
é mais ou menos o que explica essas pessoas verem o mesmo ET, entendeu? Ela já tem a ideia do ET na cabeça, e aí qualquer coisa que complete aquela figura ali, ela já tem uma preconcepção daquilo, ela já vai esperando aquilo, e aí a mente dela acaba completando visualmente, ela realmente viu. Agora, se era real pra gente, pras outras pessoas, é que fica a dúvida, entendeu? Eu imagino, uma vez, há muito tempo atrás, eu li um livro, eu não vou dizer a origem desse livro e nem o porquê eu cheguei nesse livro. Mas enfim, esse livro ele dizia que os ETs já tinham vindo à Terra e eles tinham formatos de rabanetes. E toda a descrição no livro, sabe, o autor acreditava piamente nisso e a descrição dele era como se fossem rabanetes gigantes. Quando eu li, é claro que eu não acreditei, mas porque eu não tenho a tendência a acreditar nisso. Mas muita gente que seguiu a ideia dele, essa concepção, viram, entre aspas, esses ETs em formas de rabanetes. Eu não vi porque eu não tenho essa concepção, mas suponhamos que eu tivesse essa ideia na minha cabeça que realmente existam ETs em formas de rabanetes. Eu poderia ter visto. Assim como alguns viram rabanetes e eu acho que os ETs vão vir em forma de luz e eu vejo luz no céu. Uhum. Mas então, eu imagino que essa questão de você tá passando por um problema, acaba somatizando isso do seu psicológico pro físico. Tá, beleza, a gente já viu isso diversas vezes, tem diversos relatos documentados sobre isso, diversas evidências. Quando a gente tem esse poder da sugestão, inclusive a gente pode debater um pouquinho sobre essa questão de abdução, sobre essa questão dessas raças que acabam sendo vistas. Mas e quando ocorre, por exemplo, aqueles eventos tipo Batalha de Los Angeles ou Noite de OVNIs do México, no qual a cidade inteira fica coberta de luzes estranhas, de objetos voadores não identificados, todo mundo tá vendo aquilo, um bando de gente filmou e vem um psicólogo ou vem um suposto especialista e fala que aquilo ali é uma histeria coletiva, meio que colocando à prova a experiência de que não foi uma pessoa que viu aqui e outra ali, não, foi todo mundo que viu junto uma mesma coisa. E aí, como é que isso seria encarado? Eu acho que no caso o que eles chamam de histeria coletiva é o medo que se gera por você não saber o que são aqueles objetos. Por exemplo, é irrefutável o fato de que tem aqueles objetos. Como você mesmo falou, são coisas documentadas, tem vários vídeos, a gente já viu em alguns casos de várias pessoas filmarem ao mesmo tempo, realmente terem pontos de luz que não são explicados na hora, pode até ter uma explicação depois, se é algum balão, se é avião, enfim, N coisas, mas na hora as pessoas não saberem o que é, e todo mundo já meio que a nossa população de uns tempos pra cá, com a cultura pop, meio que todo mundo na civilização, vou colocar ocidental, sabe o que é um ET, já espera do que seja mais ou menos as formas dos ETs, certo? A gente tem isso muito bem documentado, muito bem visualizado por todo mundo. E aí fica já aquela situação que você automaticamente já associa. Uma coisa misteriosa no céu, você já vai automaticamente ligar o quê? E aí gera aquele medo nas pessoas naquela hora, aquele medo coletivo mesmo, do desconhecido, de não saber o que é aquele objeto. Depois é explicado e aí as pessoas dispersam, certo? As pessoas não continuam naquela, como você está colocando, histeria coletiva após a explicação. Por exemplo, depois que teve um balão, ou depois, vamos colocar até o ET de Varginha. Na época que ficou aquela histeria coletiva na cidade, né? Onde as pessoas ficaram assustadas, teve muitas reportagens, a cidade começou a ter uma movimentação muito diferente, realmente as pessoas ficaram muito desconfiadas, ficavam muito abaladas com qualquer coisa, mas só que até hoje as pessoas não são assim, entendeu? Depois que teve uma explicação, dispersou. E aí a cidade voltou ao normal, certo? Sim, entendi. No caso, a histeria, ela é um fenômeno. Ela ocorre naquela situação ali, mas depois ela mesma cessa. Não tem como ela permanecer constantemente. E fazendo aqui o papel do nosso caro Jacaúna, que não está presente, mas que o seu espírito sempre permanece. Não. Não vou falar de Ashtar, mas eu vou falar de um outro querido do Rafael. Posso falar? Eu acredito em Ashtar. Não, para. Lutando a Juliana agora. Me derrubando, opa, caí. Bem, vamos lá. Gente, não estou aqui para falar da
veracidade dessa notícia, tá? Em 2010, em Versalhes, na França, olha a França aí de novo. Não, a França, eles são muito histéricos, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Aquele musical ruim, tô falando. Eu não sei se é tanto pelo documentado ou se é pela viagem mesmo, entendeu? Mas enfim, né? Não sou eu aqui pra querer dizer de onde vieram as dorguinhas do mundo, enfim, né? Então vamos lá. Em um apartamento onde estavam 13 pessoas, um homem acorda no meio da noite, vai até a cozinha para esquentar a mamadeira do filho que estava chorando. E ele estava nu. Eu não sei por que a atenção para isso, mas enfim, ele estava nu. A sua esposa acorda e ao vê-lo na cozinha, ela começa a gritar, dizendo que ele era o próprio diabo na cozinha. Todos da casa, as outras 11 pessoas, acordam e começam a ver este homem como o diabo também. E começam a atacá-lo, chegando até a feri-lo com uma faca. O homem, no desespero, sai do apartamento esperando que todos se acalmem. Ele volta e na sua volta as pessoas continuam acreditando que ele é o capiroto. E assustadas, começam a se jogar da janela. Gente, as pessoas começam a se matar porque elas estavam vendo que ele é o capiroto. Eu não sei o que pensar disso. Não, eu não sei o que pensar, eu não sei o que comentar e eu não sei o que Rafael iria falar disso. É o demônio. É o demônio. É o capiroto. Porque como é que alguém planta uma sementinha na cabeça dessas pessoas pra dizer a mesma coisa enquanto... Bem, elas estavam dormindo. Elas não estavam vendo filme de terror, elas não estavam jogando RPG, fazer que estavam possuídas pelo diabo. É satanista, obviamente. Não, elas estavam dormindo. E simplesmente um bebê ingênuo, uma criança acorda, chora de madrugada. O pai levanta do seu leito para ir ajudar a mãe a amamentar a criança. Mas não pode nem ser um bom pai, né? Caramba. Exatamente. E de repente um ponto culminante que eu não sei da onde e todos começam a acreditar que o pobre pai amável é o capiroto. Cara, assim, é sério, eu não tenho muito o que comentar, mas eu tava lendo o livro Demonologista da editora Darkside, que fala um pouquinho sobre essa questão de possessão e tal. Tem toda uma aventura que o cara vai até pra descobrir o paradeiro da filha. Até aí tudo bem. Mas o engraçado é que tem um caso no final do livro que é bem parecido com esse relato. E obviamente eu não tô tentando aqui falar que isso prova evidência para alguma realidade do caso em si. Mas enfim, que era que por sugestão de um capirotinho, um garoto foi atacado por diversas outras crianças, porque sim. Então, assim, às vezes a gente brinca que, realmente o cara era o diabo. Não, mas e se o diabo tava nessa história de outra forma? Então, mas aí que tá. No livro, que tem um outro cunho, segue uma outra linha, as crianças sim são incentivadas por um personagem que pode fazer parte, pode estar coligado com o diabo. Mas nessa notícia, entre aspas, porque eu não sei como comprovar isso, ninguém estava ligado a nada. As pessoas estavam só dormindo e de repente, pum, é o diabo no meio de todo mundo. Então, poder da sugestão, o capirotinho tá lá na orelhinha. Mas eu entendo e aceito que isso aconteça quando é um evento e foi sugerido. Mas e quando não vem do nada? De onde que veio? Exatamente, do capiroto de verdade. Olha, posso entrar na de vocês, assim, ficar bem loucona e falar uma sugestão também que não é muito cética? Manda as dorgas. Manda as dorgas. Pode também ser uma teoria conspiratória, vê? O cara foi atacado por várias pessoas, certo? Pela mãe também. E se as pessoas já não gostavam dele e aproveitaram a situação pra matar ele? Olha aí. E bota a culpa no demônio, porque tudo é culpa do demônio, né? Mas então, isso não faria muito sentido. Por que as pessoas se jogaram da janela? Isso é verdade. Eu não sei qual é a janela do primeiro andar, se for. O cara levantou um pezinho, atravessou o parapeito, e deu aquele gritinho, né? Fugiu pela janela, né? Se atirou pela janela. Mas se foi de segundo andar, sei lá, não morreu. Na notícia, só o cara morreu. Essas drogas estão muito pesadas, né? Porque ainda tá muito inverossímil. Bom, vocês estão falando que é o demônio, eu quis ser inverossímil também. Cara, olha, é sugestão, ó. É o poder de sugestão dos capirotos, filho. É isso aí. Ó. Por muito menos, o nego já matou os outros. Por muito menos aí por causa do demônio. Tu falou sério? Pode ser, ué? A Inquisição, todo mundo aqui. Não, olha. Vamos falar. Gente, vamos ser sinceros. Galera, todo mundo que tá escutando aqui o podcast. O teu pai, né? Você acredita que todo mundo tenha tido um pai? Não conheci meu pai, Andrei. Não, vai, substitua o seu avô, seu tio, sua mãe, enfim.
né? De repente você acorda e confunde ela com o demônio e esfaqueia ela. Tipo, isso não acontece no mundo normal, gente. Qual foi o gatilho disso, pelo menos? Se fosse algum tipo de síndrome que aconteceu apenas com uma pessoa em um caso isolado, beleza. Mas de uma família inteira, cara, eu fazendo aqui o papel do Rafael, cara, isso tem cara aí de que tem algo a mais. É aquele tipo de coisa que, se aconteceu alguma coisa sobrenatural nisso, a gente nunca vai saber. Mas também as explicações, entre aspas, céticas, pra mim não fazem mais sentido com relação a isso. Bom, a explicação cética a gente já deu. Não acho que seria histeria coletiva, porque não teve nenhum sintoma físico aí. Na verdade, eles viram errado. Pode ser como se fosse realmente muito feio nu. Feio que nem um diabo, não sei. Horrível essa piada, mas tudo bem. Então, assim... Tem um dos filmes do Exorcista, que acho que é o Exorcista, o início... Quando eles descobrem uma igreja que tem lá a cruz de cabeça pra baixo. E tem a estátua do Pazuzu nu, né? Sim! E o pi dele dá a volta no corpo e na perna, gente. Isso! Sério, você tá assistindo o filme com medo, você está assustado, você acha que vai acontecer alguma coisa. Pode você ver. Ira, só tem uma coisa pra te falar. O homem era de origem africana. É tenso. Não, mas sem brincadeira. Bom... Também pode explicar a origem africana, não sei que tipo de religião eles tinham. O africano, ele tem uma cultura muito rica, né? E tem muitos demônios, tem muitos deuses, é politeísta. Não sei qual era deles em específico. Alguma coisa pode ter a ver também, ser até cultural. Não sei, a gente pode colocar aí como, por conta da religião, as pessoas são mais suscetíveis a ver coisas que tendem a puxar para a sua religião, entendeu? Se for uma coisa que tenham demônios, que tenham representações nessa forma mais de monstro, ela pode ter visto por sugestão disso. É também uma explicação. Ou aquilo também já está na mente delas, como você disse anteriormente, e aí realmente as pessoas vão longe nos pensamentos. Esse caso realmente está muito estranho. Então, né? Vamos lá. Então, a gente chegou a comentar bem por cima sobre essa questão da epidemia do riso, que aconteceu lá em Tanganica, no ano de 1962, no qual, o que aconteceu? Foi um surto de risos registrado em uma aldeia que se chamava Cachaça, na costa ocidental do Lago Vitória, na Tanzânia, perto da fronteira de Uganda. A epidemia de riso começou em 30 de janeiro de 62 em uma escola interna para meninas. 3 meninas começaram a rir sem motivo aparente e foi se espalhando por toda a escola, afetando 95 dos 159 alunos com idade entre 12 a 18 anos. Os sintomas duravam de algumas horas até 16 dias. Professores e funcionários da escola não foram afetados, mas com o fato da histeria, nenhum dos alunos conseguiam se concentrar. Então a escola foi forçada a fechar em 18 de março de 62. Como a escola fechou, né, as atividades, as meninas foram mandadas para suas casas. Dessa forma, a epidemia acabou se espalhando para outras vilas, como em Que isso, olha o André possuído. Entre abril e maio, 217 pessoas tiveram ataques de riso na vila, sendo a maioria delas crianças em idade escolar e adultos jovens. A escola Cachaça foi reaberta em 21 de maio e fechada novamente no final de junho. Em junho, a epidemia se espalhou para Ramachene, escola secundária das meninas, perto de Bukoba, afetando 48 delas. A epidemia atingiu milhares de pessoas em algum grau. 18 meses depois do início do fenômeno, o mesmo se encerrou. Alguns sintomas foram relatados além dos risos, como dores, desmaios, problemas respiratórios, ataques de choros e gritos aleatórios. No total,
14 escolas foram fechadas. Cara, eu também não sei o que pensar. Ah, galera queria matar a aula. Matou a aula 1 ano e 6 meses aí, ó. Molezinha. Eu já vi acontecer em situações religiosas disso. Mas elas são causadas por crença. Entendeu? Então, assim, não é do nada essa histeria, não. São crenças, são movimentos, são rituais em que elas dançam, cantam e dão risadas. É pontual, né? Como você tá colocando. Tem um tempo pra durar. Sim, exatamente. É a crença, ela acredita, se prepara e vive aquilo. Eu não vou explicar como que isso acontece, porque vai de cada um. Eu não sei quem tá ouvindo aqui. E eu não tenho cunho próprio pra dizer isso. Mas, enfim. Agora, como que do nada, de novo eu perguntando isso, como que do nada, e aí o Andrei do lado, de repente você aí, É engraçado porque eu tendo a acreditar mais nisso, né, porque como falou, o riso às vezes, ele é uma força involuntária, e às vezes a gente começa a rir porque tá vendo uma pessoa rir, né? Aquela coisa da pessoa tá rindo tão gostoso que você acaba dando risada então, junto. Isso acontece como um bocejo. Então, exatamente, do neurônio e o espelho maluco que os psicólogos inventam pra explicar o fenômeno do capeta. A gente inventa enquanto a gente tá polindo a bola de cristal. É isso mesmo. Então, assim, num efeito cascata, se a gente for elevar isso à 10ª potência, milionésima potência, beleza, até vai. Agora, eu acho muito mais surpreendente ainda o cara demônio, né? Que o pessoal acordou, viu o pai com um par de chifres ou sei lá como. Pra mim, o lance do riso é incrível, é surpreendente. Talvez possa não ter acontecido dessa forma. Enfim, lembra também muito aquela sketch do Monty Python da piada mortal, né? Da piada mais engraçada do mundo, que acaba até sendo usada como arma de guerra na Segunda Guerra. É bacana. É mais pelo bizarro, né? Eu acho que nesse caso não é nem assim, por a gente não achar uma explicação. É por, como você falou, por ser extremamente bizarro a duração disso. Uma coisa é todo mundo ficar morrendo de rir e tal. Certamente não é pelo Zorra Total, mas assim, por alguma coisa muito engraçada, começar a rir. Agora, rir 1 ano e 6 meses, gente, realmente é muito bizarro. Não é uma ocasião, não é um momento, não é uma crença, não é... Ou mesmo, sabe, em momentos de pânico em que pessoas têm reações histéricas. Não, meu irmão, quem é que fica um ano fazendo isso? Não, o diabo devia estar muito engraçado, né? Vai ver, era o mesmo diabo que foi lá, matou o outro cara, né? Não sei, pode ser. Bem, uma das histórias mais famosas relacionadas à histeria coletiva aconteceu no século XX, no famoso relato da Guerra dos Mundos, que é a mais conhecida. No dia 30 de outubro de 1938, um programa de rádio simulando uma invasão extraterrestre desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos, transmitida pela rádio CBS, Columbia Broadcasting System. Pra quem não sabe, né, era um trecho do livro do H.G. Wells que estava sendo, por favor, não confunda os nomes, que estava sendo narrado pelo ator e diretor Orson Welles, né? Uau. E aquilo, né, aquela galera que só escutava rádio, né, porque era só isso que existia na época. De repente estava o pessoal lá assistindo o que era o Jornal Nacional da época. Acabou, trocou de canal. Eles acabaram pegando a metade. Já tinha começado o programa, ou seja, o aviso que eles deram no começo não foi pego pela maioria das pessoas, de questão que era uma narração de ficção. Aí ficou naquela coisa do... As pessoas confundiram o trecho de ficção de um livro como um relato jornalístico real. E foi aquela loucura toda, né? A dramatização do livro foi do ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês, né? E foi transmitido nas vésperas do Halloween, em forma de programa jornalístico. Tinha todas as características do radiojornalismo na época, às quais os ouvintes estavam acostumados. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos e emoções de supostos repórteres e comentaristas. A CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade o sintonizou enquanto já havia começado, perdendo a introdução que informava
tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2 milhões de pessoas acreditou ser um fato real. Dessas, 500 mil teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas, aglomerando as ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. O medo acabou paralisando 3 cidades e houve pânico, principalmente em localidades próximas a New Jersey, de onde a CBS emitia e onde Wells ambientou sua história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em New York. Então, galera, é interessante ver que, além disso tudo, a gente teve diversas pessoas que afirmaram que realmente tinham visto, né? Tinha gente dando tiro pra cima, o maior ato do Independence Day. Mas esse talvez seja talvez não é o maior caso, né? Relacionado à histeria coletiva, que o pessoal realmente endoidou. O que você acha, Juliana? Bom, eu não duvido que as pessoas tenham realmente visto, como a gente já falou, a mente prega peças, né? Você tá ouvindo aquilo, você não sabe que é verdade. Antigamente a rádio era fonte de informação, principalmente, né? Tinha, como você falou, não tinha televisão, não tinha outros meios, e aí você coloca numa situação que o cara tá fazendo de um modo tão real, né? O Orson Welles também foi um pouquinho aí pegadinha do malandro, né? Ele quis ser um cara esperto, mas ele acabou aterrorizando porque as pessoas realmente levaram a sério aquilo. Era uma época onde o rádio era a principal fonte de informação. Tava tendo algum distúrbio, uma dramatização muito convincente. As pessoas começaram a alucinar, né? Todas elas, eu acredito que elas tenham realmente visto. Como a gente já falou antes, a pessoa que tá alucinando, ela realmente vê, entende? Ela realmente escuta, ela realmente, a mente dela completa aquilo. Agora, se é real, aí é um conceito que precisa ser discutido. O Jung é um cara que eu curto bastante na psicologia, apesar de não ser nenhum especialista no assunto. Ele tem uma teoria muito legal sobre ufologia, né? E o fenômeno UFO. Você chegou a ler alguma coisa sobre, Juliana? Não muito. Então, segundo o que eu tava lendo, assim, nada muito aprofundado, mas ele tinha um estudo muito bacana sobre esse fenômeno. Ele levava a sério aquilo, principalmente por essa questão da quantidade de relatos e a riqueza de detalhes de algo que acontecia em todo mundo. E pra ele, uma das teorias que ele tinha feito, né, elaborado, usando toda essa loucura de trauma, somatização, levava a crer, segundo ele, que as pessoas meio que criavam os OVNIs da cabeça delas. Mas entenda diferente, não é criar o OVNI do tipo, não tem nada lá, e tá vendo o OVNI, como se fosse um esquizofrênico. Não, as pessoas acreditavam tanto naquilo que elas materializavam psicologicamente o OVNI na realidade. Não é uma loucura isso? Nossa, isso é. Realmente. Eu gosto muito do Jung na questão dos arquétipos. Foi o que eu mais li, né, na época com ele, em relação a ele, o que ele escreveu. Não li muito sobre essa história aí da ufologia, eu nem conhecia realmente. Mas eu acredito mais no arquétipo, é como se fossem imagens padrões que já fossem da nossa mente. De alguma forma a gente tem essas imagens guardadas no nosso HD mental e elas surgem em todas as civilizações, né? Explicaria bastante coisa. Eu até acredito um pouco nessa questão do arquétipo. Talvez seja melhor explicado hoje com outras questões, como a neuropsicologia, tal como eu disse, eu sou muito cética, mas como ele colocou aí de materializar fisicamente, eu achei essa bem viajada. Mas é interessante. Eu também tava pesquisando aqui que, apesar de no começo a gente tá falando só da França, que é tudo documentado, não é só não. Eu achei uma notícia que aqui no Brasil também já aconteceu causos dessa forma, de sair na mídia, de sair bem conhecida. Uhum. Em 2010, no Ceará, um grupo de jovens em uma escola lá no interior do Ceará, todos eles tiveram uma visão de um dos amigos que estava morto. E todos entraram em transe. Sim, eu sei esse caso. Todos os alunos foram levados ao hospital, todo mundo em transe, acreditando estar vendo esse colega que já estava morto. A princípio, como o Brasil é um país 90% católico, além de ser católico, muitos têm outras crenças, são formas de agir diferente, o que aconteceu? Chamaram o padre. Uhum. E o padre foi lá para exorcizar todo mundo. Por ser um padre parapsicólogo, além do exorcismo, ele também sugeriu que fosse feito um estudo nessa galera toda. Chamaram outros psicólogos, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, no hospital ninguém descobriu, e a galera lá parada em trânsito, tô vendo o menino morto. E depois que o padre mais esse grupo de psicólogos estudaram, a galera estava sobre histeria coletiva. Tanto é que depois de um tempo passou o transe e todo mundo voltou ao normal.
assim, do nada. É que foi muito próximo, né? O caso foi muito próximo à morte desse colega. Aparentemente ele era uma pessoa muito querida por muitas pessoas. E quando isso aconteceu, obviamente o luto ainda estava muito forte, né? Engraçado é isso. Individualmente todo mundo tinha essa concepção, né? O seu íntimo estava com essa tristeza, com o rapaz morto, mas entre aspas, ninguém combinou nada. Simplesmente as energias se encontraram e aconteceu. Foi muito, muito rápido e muito, como você falou, muito ao mesmo tempo, né? Não foi... Porque a maioria desses casos, assim, começa uma pessoa, aí depois de um dia vem outras, pelo menos esses maiores, né? Como o do riso e as da dança. E aí depois de alguns dias outras pessoas, e aquilo se estende por meses. Na verdade, foi muito próximo à morte desse menino e foram várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu vi 3 possíveis explicações. A histeria coletiva, né, que foi explicada como o material recalcado do luto coletivo, ficou lá no inconsciente das pessoas. Ele veio à tona no sintoma da histeria, com as pessoas vendo, chorando, tendo alucinações, enfim. Também tem um caso de uma possível explicação, como no caso é o padre que documentou, que foi lá, como a Ira falou, e fez esse exorcismo placebo, né, que teve só um efeito ali moral, na verdade não foi um exorcismo de verdade. Ele colocou como uma histeria. E tem também uma possível explicação de problemas ligados à espiritualidade, não necessariamente um transtorno psiquiátrico. Olha aí. É interessante que você levantou isso do exorcismo, né? A questão do exorcismo, eu já vi sendo utilizado, não ao vivo, né? Mas você acaba escutando os relatos como um efeito placebo. Quer dizer, se a garoto tá somatizando ali o demônio no corpo e ela realmente acredita tanto naquilo que realmente ela começa a falar em latim, começa a gerar algum efeito no mundo da sua volta, e ela realmente começa a achar, você pratica ali um exorcismo e ao fazer a criança, garoto, adolescente, acreditar que o exorcismo deu certo, o demônio, entre aspas, vai embora. Isso é bacana, só que isso entra tão no limiar da questão da crença que chega até a ser meio um pouco perigoso. Eu acho que, na verdade, as pessoas, eu acho que elas têm um motivo pra crer. Inclusive, eu acho que elas podem sim procurar uma ajuda espiritual para um problema que estejam passando, sempre lembrando para não substituir, né, uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, óbvio, né? Sim, sim. O ideal sempre é você cercar por todos os lados. Vai que tá certo, vai que tá errado, não importa. Você quer ver o bem da pessoa, você quer resolver aquele problema, você vai fazer qualquer coisa. Eu acho que é por isso também que eu acho que a galera que estuda um pouquinho mais esse lance de humanas tem um toque, tem uma empatia maior quando vai tratar o público do que simplesmente a galera de exatas, que é extremamente agressiva com relação à crença. Inclusive, a gente já debateu um pouquinho disso, nós dois, né, em grupo também, sobre essa questão da pseudociência, dessa questão das vezes a galera de humanas não é muito levada a sério, principalmente por ter um lance mais filosófico da coisa, um ideal maior do que a galera de exatas, de humanas. O que você acha disso? Assim, eu acho que, não sei se eu tô estendendo demais, assim, mas já que a gente tá caminhando pra finalizar o podcast, a gente comentar um pouquinho também sobre isso. O que você acha? Eu acho assim, Andrei, ceticismo é você justamente estar aberto a todas as explicações possíveis. E aí você processar de acordo com a ciência ou não, fica a seu critério escolher. O que tem havido nessa discussão de pseudociência, de ciência, e que as pessoas que estão de exatas, como você está colocando, mas eu vejo até gente em humanas fazendo isso também ultimamente, descartando as coisas ou até ridicularizando outras explicações ou alternativas viáveis por não ser científica, por não seguir um método cartesiano. Elas estão se comportando de uma maneira análoga até as pessoas que são extremamente believers e que também não acreditam na ciência, entendeu? Aí fica esse cabo de guerra, quando na verdade o ceticismo, ele é a dúvida. É você duvidar tanto que você tem que testar aquilo à exaustão. Sim, pra ter certeza, né? Exatamente. Buscando até uma certeza até mesmo utópica, talvez. Exato. Porque a ciência talvez nunca chegue no ideal da natureza, do mundo, né? Não, e se você tem tudo ali, temos números, tá tudo em certezas absolutas, em números, você acaba, de um certo modo, fechando o seu horizonte, entendeu? Você não amplia para determinadas outras coisas. Não que você também vai acreditar em qualquer maluco, como a gente às vezes vê os extremos, né? A gente não pode nem fechar completamente, achar que tudo é matemática e tudo é física quântica e tudo é explicado por uma matéria só, e nem a gente
achar que também tudo pode ser explicado por tudo e aí entrar numa de Dan Brown, como ele colocou naquele livro lá, Símbolo Perdido da Noética, que a pessoa entrava num plasma e tinha a resposta da vida, do universo e tudo mais. Também não acho que seja desse jeito, entendeu? Mas as pessoas de humanas, como você falou, têm uma tendência maior e mais aberta a aceitar isso, talvez por estudar um pouco mais da filosofia do que as pessoas de exata. E a filosofia roots mesmo, como a gente está colocando, de duvidar, de como esse método, até mesmo entender como o método científico ele foi criado. A partir do momento que você entende isso, essa necessidade humana de explicação, de organizar, de catalogar, de colocar as coisas de modo organizado para que você possa absorver melhor essas informações, a partir disso você vai estar sempre duvidando, você vai estar sempre aberto a novas colocações, aberto a entender melhor como funcionam diversas coisas e entender que se o outro escolhe outras crenças, não necessariamente ele é ridículo ou não necessariamente ele é menos inteligente do que você, entendeu? É engraçado porque, assim, a ideia de quem tá de fora da psicologia, Juliana, isso é um momento agora que você pode descarregar tudo que você quiser, inclusive me xingar. Mas é que, assim, a ciência como um todo, e não só a psicologia, e também a parte de exatas, ela é um simulacro. A gente está denotando números, explicações e uma lógica mundana a algo que não necessariamente pode estar dentro do escopo do que a gente pode interpretar como real ou não. Então, assim, a gente está dando, por exemplo, 2 mais 2, a física do E igual a mc ao quadrado, ele é uma aproximação do que seria real, mas não que seria o real, dando uma explicação, vamos dizer assim, mais direta, né, exemplificando. A questão da psicologia, eu acho que ela acaba caindo ainda mais nisso, porque a gente está lidando aí com coisas que são tão abstratas e não palpáveis. Quer dizer, com seu E igual a mc ao quadrado, você leva um foguete para a Lua. E até aí, beleza, deu certo. A psicologia, a questão também da psicanálise, a gente também consegue curar pessoas, usando o uso de medicamento ou não, ou só a questão da terapia. Mas essa questão de você encarar a mente humana como algo diferente da neurociência, por exemplo, é algo que me faz pensar que ainda há muita lacuna de estudo, né? Talvez a gente já desbravou tanta coisa, o mar, a gente já desbravou fundo de floresta, a gente está desbravando o espaço, né? Até as profundezas abissais do oceano ainda a gente não desbravou ainda direito, mas eu acho que o cérebro vai ser a nossa fronteira final um dia desses. Como a gente interpreta isso tudo? Eu vejo 2 problemas aí com a psicologia, e principalmente psicologia e o que as pessoas esperam que seja a psicologia. Sim. Primeiro, o conceito é básico, é estudo do comportamento humano, né? É uma ciência. A psicologia é uma ciência. A psicanálise, ela é uma corrente da psicologia, ela possui uma forma de terapia que é diferente da parte teórica, e essa sim, a psicanálise como aplicação prática, ela é considerada pseudociência porque até hoje não se teve uma comprovação 100%, né, do se ela funciona ou não. Aí fica a critério, fica como se fosse mesmo uma escolha do paciente se ele vai querer seguir aquele tipo de terapia ou não. É uma terapia, digamos assim, entre aspas, alternativa. Mas terapias de psicodinâmica, psiconeurologia e outras áreas, como cognitiva, elas são ciências, elas são estudos. Elas seguem sim um método, como o pessoal fica falando, é astrologia, não sei o que. Eu, inclusive, aquilo que você estava falando, que eu falo muito lá no grupo, para as pessoas é muito mais fácil acreditar que a personalidade dela é assim, assado, porque Marte estava em Vênus, mas ela não tem coragem de ir no psicólogo, num psiquiatra, no que ela quiser, numa terapia, e enfrentar ela mesma os problemas dela. Seus demônios. Exatamente. Por que eu sou assim? Não, eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa de eu mesmo, enfim. Mas é mais fácil eu acreditar na Lua em Vênus do que acreditar nisso, entendeu? Eu botar uma culpa externa de um aspecto ruim da minha personalidade do que eu achar que realmente eu posso melhorar aquilo. No Radiofobia que nós gravamos com o Rafael Baltresca, que é um hipnólogo, ele também fala sobre isso. Ele particularmente, ele falou assim, gente, a gente perguntou pra ele sobre regressão. Aí ele falou, eu particularmente, eu sou espírita, eu acredito nisso, Mas ele falou, agora a hipnose, ela é um estudo psicológico. É um estudo ainda, também é como a psicanálise. Atualmente não é ciência. Pode vir a ser? Pode. Inclusive a psicanálise também. Pode vir a ser ciência? Pode. Ela ainda está em estudo, ela está em evolução. O ser humano, ele é plasmático, entende? A gente está em constante mudança de sociedade, de modo de pensar. É o tempo inteiro em mudança. E a psicologia, como um estudo científico, ela é relativamente muito nova. O que eu achei muito legal da parte dele
dele foi justamente fazer essa separação, sabe? Todo o programa, ele falou do fator psicológico sobre nossas vidas. E tudo que a gente ia perguntando, ele ia explicando e comprovando essas alterações apenas psicologicamente. É como você falou, é muito mais fácil eu acreditar em X que pode resolver do que eu estudar a mim mesma. Falo isso por mim também, viu, gente? Hoje a gente sofre muito, como população como um todo, de problemas gerais, assim, de substituir mesmo a terapia por remédios, por exemplo. Remédios que você tá em fase de estudo, mas pra gente é muito mais confortável achar que uma pílula vai resolver minha depressão do que uma terapia, que vai me custar tempo, vai me custar enfrentamento, vai me custar sofrimento mental, entendeu? Eu não quero passar por aquilo. Eu posso pular? Posso tomar uma pílula aqui. Mas o que essa pílula vai trazer pra mim depois? É a maravilhosa ciência, mas a que custo vem essa maravilhosa ciência? Entendeu? É uma questão de escolha pessoal? Mas eu acho que precisa ser muito bem pesado. As pessoas não... Ou em geral, ou elas não querem, e eu acho também que a psicologia em geral ela é muito mal divulgada, tá? A gente tem problemas sérios aí de colegas que ou fazem uma psicologia péssima, ou misturam as coisas, como vocês estão falando, acabam colocando pseudociência dentro da psicologia, o que é muito errado. Não vou também entrar nesse quesito, porque aí é outra situação. Mas, por exemplo, um colega meu psicólogo, é só um exemplo, não tem esse colega, tá, gente? Ele faz florais de bar. Florais de bar não tem comprovação nenhuma de psicologia, entendeu? É uma coisa até misturada com espiritualidade, com outras coisas. A meu ver, eticamente, é errado. Mas aí ele faz, os pacientes veem aquilo, outras pessoas também, aí vira esse murmurinho, essa histeria coletiva, vamos aproveitar o termo, de que psicologia é senso comum, de que você vai lá pra ter um amigo, ou alguém pra te ouvir, ou alguém pra te aconselhar, o que não é nenhuma dessas alternativas, entendeu? É muito ainda mistificada a psicologia na prática pelas pessoas em geral, o público em geral. Não é ajudada também pela mídia, muito menos ajudado pela mídia. Isso aí não vou nem também comentar, porque a gente poderia fazer um podcast extra sobre isso, mas não é o caso. Eu acho que são esses fatores que fazem as pessoas não levarem muito a sério a psicologia como as outras ciências. Mas como eu exemplifiquei aqui, tem uma separação. Assim como também como a gente estava comentando no grupo, que tem gente que mistura física quântica para explicar sexto sentido, sétimo sentido, o que também não procede. Mas nem por isso faz da física quântica uma pseudociência, certo? Sim, exatamente. É isso então, galera. Acho que a gente vai finalizando aqui o assunto do podcast. A gente acabou até expandindo mais do que só histeria coletiva. A gente realmente queria dar um espaço para falar um pouquinho de algo que estava muito em falta aqui no Mundo Freak, relacionado à abordagem psicológica, né, desses tipos de relatos. Gostaria de agradecer muitíssimo a nossa participante, Ira Croft. Ah, que delícia. Foi um podcast maravilhoso. Também gostaria de agradecer aqui a nossa especialista, Juliana Torres. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal ter você por aqui. Quer fazer um jabá? Você tem um minutinho para agradecer todo mundo, fazer seus jabás. Bom, não tem jabá, não tem site pessoal ainda, eu tô devendo isso, eu sei. Mas assim, queria agradecer a oportunidade de novo aqui no Mundo Freak. Gosto muito de vocês, da equipe, de todos os podcasts, sou fã. Não vou chamar o André de Xuxa, nem vou pedir beijo, tá, gente? Foi mal. Mas assim, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu sei que eu fui chata, eu fui meio cética, meio Igor nesse podcast, não falei que era o demônio e tal, mas é porque é isso, gente. Psicologia também explica a bizarrice. É isso aí, galera. Vamos então agora para a leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa. E chegamos aqui agora a um momento de leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. E aqui comigo hoje está a queridíssima da Priscila Guerreiro.
Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Pris Guerreiro de São Paulo. Olha aí, nossa ouvinte mais querida tá sempre comentando, sempre participando, sempre divulgando, sempre tudo. Olha só, exemplo de ouvinte. O que é bom a gente divulga, né, Andrei? O que é ruim a gente esconde embaixo do tapete. Olha aí. Antes de a gente começar, recadinhos básicos, bem rapidinho, porque eu quero que essa leitura de e-mail seja bem rápida. Estamos aí com nossa loja online, com infelizmente apenas 2 produtos, mas estamos trabalhando para trazer mais, e não só camisas, coisas bem legais. E para você que não quer esperar, não gosta de esperar, a gente também não gosta de esperar, se você quiser depositar seu rico dinheirinho. A gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, né? Mas se você comprar, a gente tem certeza que você ama a gente no fundo do nosso coração, independente do que aconteça. E é isso, cara. Acho que se você, cara, junta aquele dinheirinho, sabe aquele cafezinho que tu toma no dia? Junta aquela graninha e tal, vai juntando. Já dá a camisa e o frete. Então, caso vocês queiram, 2 estampas. A primeira é o Arquivo X e o Harry Potter. E também o Cthulhu for President, que é o nosso aí carro-chefe da nossa loja, todo mundo adora, é o que mais tem saído por aí. E a gente agradece muitas compras de vocês. Ontem não. Foi ontem da gravação, mas sei lá, terça-feira eu tava fazendo a embalagem e tal, já foi mais uma camisa entregue. Cara, super maneiro e espero que vocês continuem lá. Pra vocês que não sabem, o endereço é loja.mundofreak.com.br, ou então você entra no nosso site, no mundofreak.com.br, e você coloca lá em Freakbox a nossa loja online, tá bom, gente? E futuramente aguardem que vamos ter mais produtos. Mas é isso, comprem. Vocês ajudam a gente a manter tudo, a manter o servidor, a manter o nossas lindas vozes aqui, nesse MP3 bonitoso que você está escutando. Inclusive, é por isso que eu vou pedir, Guilherme, sobe a música. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno. Galera, eu prometi semana passada que a gente ia começar a divulgação hoje, aos pouquinhos. Mas eu menti. Olha só que feio, Andrei mentindo, né? Andrei seu mentiroso desgraçado. Rola ainda uma questão, sei lá, cósmica. Eu ainda estou preparando as forças. E em breve a gente vai começar aí com alguns spots de áudios bem legais pra vocês ficarem um pouquinho aí na curiosidade. E, cara, eu sei que tem uma galera que tá me perguntando, tá curiosa mesmo. Mas assim, pra ninguém sair de mãos abanando aqui, eu vou liberar pra vocês agora um link, né? Então se você for lá no post do site, no post desse episódio, no qual você baixou, caso você esteja pelo feed, você entra no nosso site, vê o número do episódio, acha nosso post, e vai estar lá no nosso post o que, Andrei? Vai estar o link já do Facebook, da página do Facebook do meu livro. Ainda não tem informação, mas vocês já podem ir curtindo. E aos pouquinhos eu vou jogando algumas coisas ali bem bacanas. Então, galera, eu juro pra vocês, eu conto com o apoio de vocês, com a colaboração de vocês. Inclusive, futuramente, quando a gente abrir a campanha do Catarse, né? Mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais pra frente. E antes de começar, Pri, diga. Você está curiosa? Cara, com certeza, né? O que será que rolou? É isso aí, galera. Vamos para a leitura de feedback e é isso. Beleza, galera, primeiramente gostaria de agradecer muitíssimo a quantidade de comentários absurdonômica que a gente recebeu também no nosso último episódio, né? O pessoal entrou numa crescente aí de comentários que o nosso último teve 355, calma aí, penúltimo, né? Teve 355 comentários ao todo, né? Esse último de Tunguska até o momento tem 265, talvez, né? Acabe batendo mais uma, ou seja, 90 comentários a mesma, mesmo assim é um puta número, né? E eu gostei disso, cara. Galera, continue comentando, porque tá sendo bem legal o papo, a discussão, e nosso sonho sempre foi fazer isso, cara. Fazer o Mundo Freak um ponto de encontro entre freaks que querem discutir sobre variados temas. Inclusive aqui, no Mundo Freak Confidencial, de mistérios. Antes de a gente começar aqui, eu tenho aqui um comentário do nosso queridíssimo Marcelo Teixeira, que ele fala o seguinte: fala, Andrei e amigos freaks. Fala aí, Marcelo.
como sempre, mais um excelente cast. Sobre o evento de Tunguska, acho que nunca concordei 100% com o Igor como agora. Pra mim, todo o estrago ocorrido na região foi provocado pela explosão de um cometa em queda, ou fragmento Daishi, a uma grande altura, o que explica o porquê de não ter sido criada nenhuma cratera. E não foram encontrados resíduos porque os cometas são formados, além de gelo, por minerais e materiais voláteis como dióxido de carbono, gás metano e etc. Com esta imensa explosão, tudo foi pulverizado. Olha que interessante. E para quem tiver curiosidade do assunto, um evento muito parecido aconteceu no Amazonas, no Vale de Javari, ou acho que eu imagino que seja Javari, não tem acento, no dia 13 de agosto de 1930, olha aí, que recebeu o nome Evento do Curuçá. Um cometa caiu perto da floresta amazônica, mas os estragos foram muito menores do que os eventos de Tunguska, porque o bólido tocou o solo e quase toda a energia foi utilizada para volatizar o corpo e produzir uma cratera de 1 km de diâmetro. Olha que bacana, eu não sabia desse evento. Você conhecia, Priscila? Não conhecia não, mas caramba, que nunca ouvi falar desse daí. Eu já ouvi falar que tem parece que um buraco de testes nucleares brasileiro ali naquela região. Agora um cometa cair... Calma aí. Opa, desculpa, te assustei. Não. Vamos com calma nessa hora. Um cometa não acontece. A gente tá aqui voando, flutuando nessa imensidão. Louca! Desgovernados por aí. Mentira, que o sol fica girando a gente. Tal qual uma boleadeira, né? Esse maldito sol, que dá a nossa vida, inclusive. Só que aí, de repente, você vem com essa informação de que existe uma área de testes nucleares do Brasil? Se existe, eu não sei. Eu sei que eu já ouvi essa história. Inclusive, acho que teve até um Globo Repórter sobre isso. Caramba! É sério, um buraco de testes atômicos, assim, de baixa potência, claro, né? Porque do jeito que é o Brasil, senão não estaríamos mais aqui. Mas naquela região ali, um buracão, que os militares não deixam ninguém chegar perto. É questão de pesquisar agora, né? Caramba, que maluquice. Ou o Lucas vir e comentar algo a respeito, né? Caramba, mas é que assim, eu não sei se acredito nessa história, porque senão eu já tava vendo bicho de 2, 3 cabeças aí. Eu não sei, cara. Se com Césio, que nego só abriu só um equipamento médico, já foi aquele fuzuê tudo, tu imagina uma área de testes nucleares. Nossa, eu lembro disso. Pois é, cara. E assim, eu não sei, não quero muito dessa história, não. Mas enfim, né? Caso alguém tenha alguma informação, né? Alguém que trabalhe pros militares. Esses não vou falar. A gente fala, usa pseudônimo, Garganta Profunda, manda pro meio pra gente. Agora, voltando ao cometa, eu nunca ouvi falar. Depois eu vou até dar uma pesquisada pra ver se tem mesmo, que agora eu fiquei curiosa. Sim. É porque o Marcelo não foi o único que falou desse evento aí de Curuçá. Muita gente chegou nos comentários falando sobre isso, que assim, obviamente... Meia dúzia de nego falando em comentários do site que algo existe, não quer dizer que isso exista, mas enfim, né, aumenta as chances de existir, né? Mas realmente é um evento bem desconhecido pra mim, pelo menos. Legal. Beleza. Leia o próximo primo. Esse comentário aqui é do Padu. Fala, freaks! Desculpe a sumida aqui da área de comentários. Estive envolvido com um projeto que me tomou um pouco de tempo, mas em momento algum deixei de acompanhar vocês. Enfim, quanto ao podcast, eu sou um grande interessado pela ufologia e adoro todos os casos misteriosos envoltos nessa temática. Sou louco por achar o caso definitivo. Tunguska sempre foi um caso que me interessou, pois é citado em diversos materiais como uma suposta prova de queda alienígena. Infelizmente, depois de escutar o cast e estudar o caso mais a fundo, acho que não foi dessa vez. A teoria do meteorito ou asteroide explica perfeitamente o evento, e não há nada no evento que torne essas ideias forçadas. Inclusive, sobre a ausência de uma cratera, em 2007, cientistas da Universidade de Bolonha identificaram um lago na região de Tunguska, que parece ser uma cratera deixada pelo evento. Análises modernas apontaram que o lago teria cerca de 100 anos e materiais encontrados fortaleceriam a tese do meteorito, além de sua localização corresponder ao epicentro do evento. Enfim, longos dias e belas noites. Olha só. Olha aí. É interessante porque, realmente, se a gente for, depois do episódio e tal, inclusive até eu mesmo, né, depois desse grande debate que a gente teve aí, realmente, assim, pessoalmente eu não acredito em uma hipótese sobrenatural. Inclusive, eu acho que eu nem deixei o meu comentário sobre... Eu acho que eu não dei uma conclusão sobre o que eu pensava sobre, mas... Não mesmo. Enfim, complementando aqui, que eu perguntei é que é foda, que eu pergunto pro Rafael, eu pergunto pro Igor, eu esqueço de perguntar pra mim mesmo, né? No caso, falar, né? Acontece. Mas assim, que eu queria ser algo sobrenatural. Mas é aquilo.
Não é porque é mais provável... Aqui eu faço uma reversal russa da navalha de Ockham. Se é mais provável um cometa, eu falo, ó, beleza, é bem provável o cometa, mas isso não quer dizer que não tenha acontecido alguma coisa mega louca aqui que a gente não sabe, né? Como, por exemplo, a queda do anjo, né? Olha, Lúcifer caiu, mentira, um pouco atrasado, né? Sei lá quanto tempo demora. Caramba, Evangelion. Olha, Evangelion também. Caramba, tem muita coisa aí que a gente pode falar, né, cara? É interessante. Trouxe Chupacabra, olha aí. Ele ficou adormecido por 100 anos. Thor, talvez. Cara, Thor é a boa, hein? É a boa. Quem sabe? Eu tava lá? Vocês estavam lá? Então ninguém tava lá, então ninguém pode falar. É isso aí. Bem, eu vou ler aqui o comentário do Lucas Barramuti, ou Balaminuti. Inclusive, o Lucas, ele é um maluco. Ele é um maluco desgraçado, Lucas. Um grande abraço pra você. Cara, o Lucas, ele é muito gente fina. Conheci pessoalmente esse ano. Recomendo. Olha, recomendo. O cara é gente boníssima. Cara, mas ele tem uns comentários que são bem assertivos, principalmente do lado científico. E, cara, a gente reitera aqui que a gente agradece muito a galera que se une, principalmente a galera pró-ciência, né? Assim, eu acho que é até idiotice alguém que não seja pró-ciência, mas... Enfim, a galera que, sabe, que faz parte do lado cético / descrente, ou que tenta dar posições mais lógicas sobre a coisa toda, né? E a gente quer agradecer esse tipo de pessoa, porque isso acrescenta muito na discussão. Então, ao invés de ter muita gente como tem por aí, com aquele tipo de comentário bobo, ou tirando sarro, beleza, sei lá, deve ter alguém que faz isso aí, o Mundo Freak é um podcast ruim, porque ele fala de mistério e tal, isso aí, sei lá, isso é pseudociência, isso faz as pessoas ficarem mais burras, e só os cientistas vão sobreviver no final, e essa babaquice, não, aqui não é uma briga de ego, né, aqui é eu ver o pessoal se unindo, se ajudando, é bem bacana. É muito legal mesmo. Sem contar que é uma diversão, né? Essa coisa do ficar imaginando é muito bom, é muito saudável também. Sim, com certeza, cara. E cada uma dessas histórias aí pode ser berço aí, sei lá, se alguém tiver um escritor aí, né, um roteirista, dá pra fazer muita coisa bacana, né, cara? É bom imaginar. Ou se dá. Não só dá, como em breve vai estar pintando coisas por aí, inclusive o livro, né? Olha aí. Legal, que legal. Eu não lembro se eu deixei alguma referência específica sobre o Mundo Freak no livro, mas ainda dá tempo de colocar, então fique aí na expectativa. Enfim, vamos ler aqui, vamos ao comentário do Lucas. Alguém virou Super Saiyajin ou virou Titã? Fica a dúvida. Olha aí. O Lucas, ele deixou... o Super Saiyajin, beleza, é bacana, acho que todo mundo entendeu. Titã é alguma referência pros otakus mais novos, né? Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, né? Mas é bacana, Lucas. Ele fala, zoeiras à parte, uma coluna de luz ou fogo pode significar 3 coisas, segundo ele. Primeiro, uma explosão não direcionada, como uma granada. E, após a explosão, a fumaça quente sobe, deixando um rastro de fumaça incandescente. Isso acontece com qualquer explosão grande o suficiente. Não precisa ser energia atômica necessariamente. Mas para ser uma explosão causada de forma não atômica, precisaria de uma quantidade monstruosa de combustível, pólvora, gasolina, gás. Tamanha quantidade de combustível deixaria evidências óbvias, onde foi armazenado, como foi detonado, resíduos óbvios de composição do combustível e etc. Logo, podemos desconsiderar essa hipótese. A explosão atômica também deve ser desconsiderada pela falta de radiação, e também porque a porra da bomba atômica não tinha sido inventada naquela época, né? Vamos combinar também, dando a adição aí no comentário do Lucas. 2. Uma explosão direcionada como uma turbina de foguete, temos aqui a possibilidade de algo que apontou a explosão para o chão e a fonte de energia subiu. Ou algo que apontou a explosão para cima e a fonte de energia fica no chão ou no subsolo. Caraca, acabei de lembrar de uma coisa muito nostálgica, tipo, do chão, como se a Terra tivesse ligado os propulsores, é isso? Caramba! Olha, aí que eu me lembrei de um desenho, cara, que eu vi no Cartoon Network, que era Shadow alguma coisa, que era um desenho em CGI, com alienígenas, e que o mote era que vinha um comedor de planetas e todo o planeta tinha uma engrenagem louca no centro do planeta que, quando você ativava aquilo, o planeta ficava com um foguetinho atrás e ele se movia. Que bacana, essa ideia eu não conheço. Caramba, era muito legal, cara, era muito legal. Hoje em dia o CG tá bem tosco, mas enfim. Eu esqueci o nome, é que o ouvinte que lembrar, por favor, deixe aí nos comentários. Bem, o Lucas, ele complementa aqui. Não teríamos como saber se a fonte subiu e foi embora. Aliens, testes secretos de foguetes? Olha, não sei, cara. É que assim, 1908, eu acho que foi essa a data, é complicado a gente falar um pouquinho disso, ainda mais com a quantidade de destruição que causou a parada, né? Então vai ficar complicado mesmo.
3. Um meteoro combina muito bem com o clarão no céu, que pode ser o meteoro se espatifando na atmosfera, ou pedaços dele se espatifando. Grandes meteoros se quebram em pedaços e esses podem quebrar em mais pedaços, mas também deixaria vestígios mais claros, como crateras e concentração de materiais em resíduos diferentes da concentração de materiais do solo. Como a energia da explosão se espalhou pela superfície, eu acho mais provável a hipótese de que algo que subiu, estilo foguete, do que meteoros, pois as árvores caídas combinam muito mais com uma explosão controlada e apontada para baixo do que um impacto, especialmente pela falta de cratera. O clarão no céu poderia ser uma mudança de potência do foguete, entre aspas, ou a troca para um combustível diferente. Sobre a antimatéria, ela não explode. A matéria e a antimatéria se anulam, porém, criar antimatéria precisaria do choque de muita energia. Energia de um lado, energia do outro, e quando se chocam, sai matéria de um lado perpendicular ao choque e antimatéria do outro lado, perpendicular. Se essa fosse a causa da explosão, a explosão seria a tentativa de criação da antimatéria, não a extinção da mesma. Acidente, talvez? Acho pouco provável, pois precisaríamos de uma estrutura do tamanho do LHC com tecnologia igual ou superior a ela. As evidências seriam óbvias. Olha aí. Caramba. Cara, e é engraçado porque rolou essa porra dessa polêmica aí do LHC e tal. Vai abrir um buraco nele, caralho. Às vezes essa galera louca me dá uma vergonha. Essa galera dá não ciência às vezes, sabe? É de uma babaquice às vezes. Ai, meu Deus do céu. Dos dois lados, óbvio, né? Mas caralho, às vezes tu vê. Meu Deus do céu. Vai abrir um buraco, o nego vai engolir a terra. Tá bom, campeão. Beleza, vai lá com o teu buraco negro. Vai ficar uma coisa meio esquisita, né? Pra onde vai o material depois, né? Tipo, não faz muito sentido. É isso aí. Beleza. Leia o próximo primo. Esse aqui é do Real Bolha. Olá, Andrei, minha estrela ascendente de grande massa composta de matéria escura. Vai pra merda, Real Bolha. Olá, Rafael, arauto do grande Ashtad nas terras, que passeia entre as galáxias de sunguinha e com seu patinete prateado. Caramba. Ué. Olá, Rafael, grande obliterador de aves pertencentes à família Columbidae. Eu acho que ele quis dizer Igor. É só palpite. Família Columbidae, se não me engano, são pombos. Enfim, vamos lá. Mais um grande episódio entupido de tudo que um bom freak gosta. Teorias plausíveis, não plausíveis ou totalmente toscas, mas muito divertidas. E por falar em teorias toscas, gostaria de expor duas que me ocorreram sobre o acontecido em Tunguska. Viagem no tempo. E se, assim como é retratado no filme O Exterminador do Futuro, a viagem no tempo gerar um campo eletromagnético que possa causar um certo estrago ao redor? No filme, o estrago é pequeno, se resumindo a danificar a parte elétrica de alguns carros ao redor e vitrificar o chão devido à alta temperatura que o microcampo acaba gerando. Porém, e se a viagem fosse feita em um grande transporte tripulado? Caramba! Os estragos seriam muito maiores, resultando em algo similar ao que foi visto na floresta russa. Segundo, visitas de seres extradimensionais, com os resultados similares ao tópico anterior no momento de sua materialização no nosso plano. Bônus, o terceiro. Os russos e americanos desenvolveram uma grande rivalidade após a Segunda Guerra Mundial, principalmente durante a corrida espacial. E se o projeto Filadélfia, executado anos depois pelos americanos, fosse uma tentativa de obter sucesso em um projeto secreto russo com a mesma finalidade, o teleporte, encabeçado por Nikola Tesla, mas que havia falhado e resultou na tal explosão? Ou talvez os russos tivessem obtido algum sucesso, quem sabe? Enfim, foram possibilidades que me ocorreram enquanto ouvi o cast, se bem que ainda acho plausível a possibilidade de ter sido um teste controlado do tal raio da morte do Tesla, que ficou horrorizado com os resultados e abandonou o projeto, como o Rafael mesmo disse. Vale lembrar que esse acontecimento serviu de base para a série de quadrinhos Assassin's Creed, A Queda, já lançada no Brasil. No mais, ótimo cast e aguardando ansioso para descobrir qual o tema do próximo episódio que o Igor quase deixa escapar. PS, durante a leitura de comentários, percebi quem é que manda com a mão de ferro nessa birosca toda. Andrei. Foi bem bacana. Eu queria que tivesse sido o Tesla. Eu até já lembro de acredite se quiser, que comentava que poderia ter sido o Tesla, mas ninguém sabe ao certo o que foi aquilo, né? Sim, com certeza. E o Tesla, ele nem tava ali naquela região, ele já tava nos Estados Unidos, né, nessa época, né? Brigando lá com Edison. Sim. Não, mas acho que a ideia é que ele transmitiu dos Estados Unidos essa onda de choque, né? Caramba! É. Aí eu aplaudo o Tesla mais ainda. Não é a energia que tu manda pelo ar e explode a bagaça toda? Então, já miraram pra Rússia e vambora.
vambora, o que vai pegar. Caramba! Olha aí. Inclusive, gente, nós acabamos não comentando muito sobre Tesla, apesar de que o pessoal deu muitas teorias bacanas, falou um pouquinho sobre ele, né? Se aprofundou mais, o pessoal reclamou que a gente foi muito raso. Galera, o Tesla merece um podcast próprio, por isso que a gente não vai abordar muito por aqui, até esse momento. Então aguardem um podcast sobre. Cara, concordo plenamente. Ele foi, assim, um dos... Se a gente está hoje conectado à internet, tendo computadores, a gente deve muito a ele. Se a gente tem energia elétrica em casa, não vou dizer barata, né, porque a gente tá no Brasil e tem uns aumentos aí, mas políticas emergenciais à parte, se a gente tem uma energia elétrica acessível, é graças a ele. Se dependesse do Edison, seria muito caro, muito caro. A guerra das correntes foi algo bem benéfico. Cara, com certeza, com certeza. Bem, agora a gente vai ler aqui os e-mails do nosso podcast. Olha que interessante. O primeiro deles foi o do Fernando Henrique Malaquias, que ele mandou lá do Tipologia Alienígena que a gente mandou. Só que eu queria ler aqui, porque ele manda algumas coisas interessantes, principalmente ele errou aqui o título do e-mail, ele colocou Tipografia Alienígena. Tô tentando imaginar como é que é isso. É escrita. Olha aí, ó. Aí tu vai baixar a fonte, ó. Orion Alpha Draconis. Se bobear, existe, hein? Bem, vamos lá, Fernando. Ele fala o seguinte. Olá, galera do Mundo Freak. Tudo bem? Meu nome é Fernando, 29 anos, programador e moderador da cidade de Ponta Grossa, PR. Que imagino que seja... Paraná. Claro, eu sempre soube que era Paraná. Venho acompanhando os podcasts de vocês há um tempo e tenho curtido muito. E só agora resolvi escrever esse feedback. E explico logo abaixo. Sobre o podcast anterior, Tipologia Alienígena, eu não tenho muito a comentar sobre ele em si. Porém, esse cast me fez lembrar dos meus tempos de colegial. Começou nos anos 2000. Eu e meus amigos costumavam fazer gravações de áudio sobre personagens que se encontravam e se relacionavam com seres de outro planeta. Tínhamos até um site chamado Alienígenas Adjurna e Ralph, onde disponibilizávamos esse áudio. O site não existe mais, mas na época era algo legal que a gente fazia no nosso tempo livre. Dava trabalho converter o áudio das fitas cassete, caramba, para o computador, mas a gente tentava caprichar. Se vocês puderem escutar e avaliar nossas obras, eu tenho algo que iriam rir bastante. Segue anexo os áudios. PS, Ponta Grossa PR, segundo o Fantástico Globo, é uma das cidades mais avistamentos de OVNIs nos anos 90, depois de Varginha, claro. Valeu e um abraço. Cara, eu vou deixar... Eu até mandou aqui 3 áudios. Eu não sei se eu vou colocar os 3 ou se eu vou colocar um, mas enfim, escutem aí. Pai, tem um homenzinho na árvore do Pocã! Aí, então vou pegar a minha arma, vamos ver quem que é quem agora. Pai, rápido, ele tá morrendo, tá indo embora! Aí, então volta aqui. Escapou, Lazari! Em 1978, foi gravado numa fazenda no Rio Grande do Sul, uma gravação muito estranha. Com certeza é uma suposta invasão de alienígenas. Esse alienígena tentou invadir a casa do fazendeiro. Agora chega de conversa, vamos ao mais importante. Eita, o que tá fazendo aí, praga? Sai do meio do mato. Tá mijando aí no meio da plantação, praga. Sai daí, cabeçudo da perna seca. Eu tô vendo você aí atrás, tá me olhando com esses olhos grandes, preto, filho da mãe, sai daqui. Sai! Sai! Ei! Ah! Ai! Ai! Agora, Priscila, eu preciso que você me ajude. Vamos lá. Porque nós temos agora um caso. Inclusive, infelizmente o Rafael não pôde participar aqui com a gente, mas com certeza eu vou levar esse caso pra ele, vai dar a opinião dele. Inclusive, eu acho que eu posso chamar ele aqui pro próximo podcast. Inclusive, galera, vamos fazer esse aqui um momento, sei lá, Andrei me ajuda? Não sei, o Mundo Freak me ajuda, né? Então, olha só, eu vou ler aqui o e-mail do Jean. Eu vou debater um pouquinho com a Priscila, quero que vocês debatam também. Semana que vem eu trago o Rafael e eu vou deixar ele falar as maluquices que ele fala. Se ele falar, acho que tá cheirando, vou cortar tudo da edição, enfim. Mas vamos lá. Jean... Fala, meus queridos, Andrei e Cia... vamos deixar a Cia fora disso. Meu nome é Jean, 24 anos, é estudante de engenharia eletrônica, moro em... Sou ouvinte já há alguns meses, já ouvi todos os casts, viciei. Não sou de ficar comentando, mas agora preciso de vocês. Ah, é, senhor Jean? Então tu não comenta, tu não compra camisa, agora que ajuda, né, filha da mãe? Ah, mas ele dá o view, né? Porra, Priscila, aí tu me fode também, né? Ah, desculpa. Porra. Ah, tudo bem, dá o view e baixa. Meu dedo, cara, eu tô com essa porra dessa estrela do inferno aqui, presente do ouvinte, que eu tô engolindo essa coisa aqui. Olha, é asta, hein? É asta.
presente do Felipe que mandou aí pra gente. Meu Deus do céu, cara, eu tô com essa coisa na minha mesa e eu tô começando a tossir do nada. Eu acho que o Felipe me envenenou, cara, eu não sei. Esse felpudo aqui tá me matando, eu não tô sabendo. Daqui a pouco eu vou morrer, quando for me abrir vai estar lá uma porra de um igual gato, vai ter uma bola de pelo no meu pulmão. Que horror. Ele fala o seguinte, continua aqui. Estou muito preocupado com a minha namorada. Olha aí. Será que ela é uma reptiliana? Não sei. Não li ainda. Mentira, eu li, mas eu não posso falar. Porque senão vai matar a surpresa. O nome dela é Nina. Não irei dizer o nome completo por motivos óbvios. 21 anos, estudante de biologia e cética. Todos são céticas até Satã aparecer, né? Alguns dias atrás, 2 semanas aproximadamente, no caso deve fazer 3 aqui agora, ela me ligou. 8 da manhã. Ela estava assustada, quase chorando e me contou o que tinha acontecido. Meu Deus. Segundo ela, na madrugada enquanto dormia, perdeu o sono e acordou, sentindo alguém vigiando ela. Então foi quando ela olhou para a porta do quarto e viu uma presença de um ser escuro, alto, sem rosto, abrindo a porta do quarto dela. Caralho. Isso, segundo ele, as palavras dela. No momento, ela se cobriu e se cagou de medo, quase chorando, e não abriu os olhos até pegar no sono. Quando acordou, me ligou me contando. Aí que vem a parte esquisita. Ela não sabe que há poucos dias atrás ouvi o podcast sobre Slenderman. Muito menos mencionei sobre isso, pois ela é cética. Então, contei tudo que tinha escutado e minha opinião, ela não botou muita fé. Lógico. E acalmei a bichinha. Só que, nessa conversa, ela começou a me contar várias visões de vultos e presenças no quarto dela, na cozinha e no quarto da irmã do lado, que ela vê desde aproximadamente os 16 anos. Bom, hoje aconteceu de novo com ela e por isso resolvi contactar a vocês. Então depois dessas 3 semanas aconteceu de novo. Meu Deus do céu. E talvez receber uma ajuda. O que eu faço? A bichinha tá muito preocupada, vou colar a conversa no chat dela pra vocês. Aqui que ela acabou de me mandar. Olha, Jean, vou ler aqui, tá? Mas eu espero que você tenha pedido a permissão pra colocar essa mensagem no chat. Ela fala aqui. Desde os meus 16 anos é isso. Não lembro qual foi a primeira vez, mas lembro de uma que eu tava no banho. E aí eu tava tirando o shampoo do cabelo. Daí, senti a mão no meu cabelo e ouvi uma voz de criança. Parecia feminina, falando: que cabelo bonito você tem. Meu Deus do céu, caralho, me arrepiei todo. Que sinistro. Vai, meu Deus do céu. Tô chorando aqui. Ela tinha quantos anos nessa época? 16. 16. 16 não é nenhuma criancinha inventando coisa criativa da cabeça, né, gente? Pois é, né? E depois ouvi muitas risadas de crianças. Meu Deus, são mais de uma. Crianças no plural. Antes era pior. E eu morria de medo. Daí a Nath me levou no pastor dela. Deve ser irmã, não sei. E ele meio que afastou isso de mim. Depois não vi mais por muito tempo. Daí voltou. Mas não sentia mais medo não. Igual agora. Não gosto não, mas não fico naquele cagaço. Ouço o barulho da cozinha direto de madrugada. Uma vez, Luísa me falou que foi dormir correndo porque ouviu o barulho na cozinha e ficou com medo. Aí volta agora o Jean e fala o seguinte: bom, me ajudem, não é brincadeira, por favor. Peço que aproveito para agradecer desde já e parabenizar por toda a equipe do Mundo Freak e a você, Andrei, que fazem parte do meu cotidiano. Grande abraço. Olha aí, cara, eu não sei se alguém merece eu estar no seu cotidiano, mas enfim, né? Acontece. Tem gostos pessoais. Então, o que você acha? Cara, barulho na cozinha, se a casa dela for velha ou se tiver móveis, é possível, cara, porque tem dilatação de corpos, né? Peraí, só um minuto. Mãe, deixa eu falar, senão você vai atrapalhar a edição do Guilherme. Mamãe Freak tá freakando aqui do lado. Quer chamar ela pra ela ajudar a gente? Ela não tem o fone pra ela ainda. Eu preciso comprar. Não, assim, tem na cozinha, né, acontece a dilatação, né, desses móveis, porque durante o dia normalmente é quente, expande, à noite a temperatura cai, vai contraindo e fica fazendo barulho, né, porque mora em casa antiga, sabe, então não tem nada demais, ou pode ser mesmo um rato, um bichinho qualquer, assim, né, fazendo barulho, né. Agora, essa coisa da criança, das risadas, que é meio esquisito, né, assim, será que ela não tem um vizinho, mora em prédio, né, de repente pode ser a criança do vizinho gritando, dando risada. Agora a mão é esquisito pra caramba, né? Será que era uma mão mesmo? Será que não era um pouco de espuma ali do shampoo que ficou mais grossinho e caiu, deu essa sensação? Eu tô fazendo papel de Igor hoje, cara. Tô vendo.
Eu queria ser um pouco mais Jacaúna, mas não tá dando. A história é bacana, mas eu acho que ela não tem que se preocupar. Talvez ter levado ao pastor causou mais um conforto psicológico, né? Tipo, um alívio mais mental, e ela deixou de pensar nisso. Pode ter acontecido. Ou não, né? Já que ela não frequentava antes, então o poder de sugestão não tava exatamente no high power aí, não sei. Enfim, Jean, eu vou dar o seguinte, assim, como você sabe, como todos os ouvintes sabem, a gente não é um podcast de crença, né? Então a gente tenta não puxar a sardinha pra lado nenhum. Vez ou outra a gente fala um pouquinho do catolicismo, dos evangélicos, a gente fala de umbanda, de espiritismo, de budismo em geral, né? Enfim, o que a sua namorada, sua namolinda aí falou pra você? No começo eu pensei que fosse uma simples questão de sugestão de paralisia do sono, né? Aquela questão de acordar, ver o vulto. O que acontece, assim, às vezes a gente não percebe, principalmente quando o sonho, ele parece às vezes muito real. E cara, eu já cansei de acordar à noite, não só de tentar enxergar uma presença, mas do tipo, sei lá, de acontecer as coisas mais loucas possível, do tipo, eu pensar numa ideia muito foda, eu acordo assim, louco de inspiração, escrevo alguma parada no computador mega rápido, quando eu vou ler de manhã tá uma merda, sabe? Enfim. Só que esse das crianças no chuveiro, cara, é sinistríssimo, assim. Então, assim, por via das dúvidas, né? Como eu falei, a gente não vai ajudar no sentido de, sei lá, de chamar um padre exorcista, porque o nosso serviço aqui não é esse, que na verdade o Mundo Freak, ele é um podcast de entretenimento. Se a pessoa está disposta a entrar na brincadeira, a mandar coisas pra gente, a gente tentar opinar sobre isso, é bacana e tal. Mas, galera, algum outro que tenha, sei lá, problemas espirituais, galera, não é com a gente que você resolve não, beleza? Mas é o seguinte, vou dar aqui meu parecer. Cara, de tudo que a gente tá gravando aqui, de todos os áudios que a gente gravou, muito provavelmente pode ser algo da casa, né? Isso a Pri já deixou aí o sentido de cético, né? Vou dar um sentido de believer agora pra fazer esse contraponto, né? Pode ser algo da casa ou pode ser algo específico da sua namorada. Se for algo da casa, pode começar aí um fenômeno poltergeist, né? E não necessariamente vai ter telecinese, telepatia ou coisa nesse sentido, mas é alguma coisa ligada à casa em si. Mas também pode ser a namorada, mas se for a casa, muito provavelmente ela mede e consegue sentir. Já que também outras residentes da casa aí, não sei se é amiga, se é irmã, se é prima que moram junto com ela ou que estavam no momento, também sentiram. Então, assim, o ideal é que, dependendo da sua crença, você chama o seu pastor, o seu padre, né, o seu médium, vai até tua casa, sei lá, faz umas coisas loucas, joga sal grosso nas paredes, sei lá, faz o que você achar melhor, né, e vê se funcionou, né, não sei. Mas eu acho que acredito que vai ser um pouco improvável isso acontecer, porque é como você mesmo falou, é cética, mas é aquilo, né, cara, tendo esse capetão morando com a gente, não é um negócio muito legal, né? Jean, por via das dúvidas, verifica se não tem uma enceradeira. Eu ouvi no Mundo Freak que enceradeira é doida pra dar susto nas pessoas. Entendi, bacana. Aquela enceradeira do Igor, lembra? Acho que foi o Igor que falou que tinha ou foi o Jacaúna, eu não lembro, que tinha uma enceradeira que vivia dando susto nele. Foi o Igor. Acho que foi o Igor. Pode ser uma enceradeira, um móvel, um casaco ali. Pode ser. Enfim, né? Slenderman é real, a gente acabou de ver, né? Olha, eu não sei, mas eu sei que quando eu ouvi esse do Slenderman, eu tava com a janela aberta que eu tive que fechar, porque eu fiquei com medo. Sabendo que era uma história fictícia. Olha aí, as céticos tremem na base. Treme, velho. Treme, não tem jeito. É isso aí. Mas aquilo, sabe o que seria legal também, Jean? Cara, já que ela sente alguma presença no quarto, cara, tenta gravar alguma coisa, sabe? Às vezes com o celular talvez coloca no carregador e deixa gravando. Tenha noção que o seu HD tá vazio pra pegar a noite toda. Tenta gravar cara, não sei. Tenta gravar alguma coisa no seu quarto. Talvez possa ser interessante. Principalmente pra você ver alguma coisa. Inclusive, pede permissão dela, tá? Não é muito legal a gente colocar coisa pra gravar sem que as pessoas não percebam, tá? Vai acabar o namoro aí por causa de uma gravação, né? Olha aí, ó. Vai acabar a gravação dos eixos tudo aí, caiu na net e não vai ficar legal, né? Então fica muito bacana. É isso aí, então. A gente termina por aqui. Gostaria de agradecer a presença da Pri. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Mundo Freak, com os meus amigos Freak, né? Que eu vou povoando todos eles, né? Vou ajudando a dominação do Mundo Freak, né? Nas timelines da vida. Tem muita gente que começou a ouvir por minha causa. Olha aí, estrelinha agora no peito. Abraço a todos. Não, estrelinha não, que isso. Não, que é a única estrela que sou eu. É isso aí, galera. Inclusive também, dando aí uma contrapartida aí, complementando o que a Priscila tá falando, indique nosso podcast, né? Aumente aí nossa pirâmide Illuminati
pra, né, a gente fazer aí, nós nos tornarmos os Illuminati mais poderosos, né? Isso aí. É isso aí. Grande abraço a todos e não olhem para trás.